Muitas vezes na nossa vida espiritual a gente erra e acaba fazendo propósitos assim meio malucos. Eu mesma sou prova disso, mas ao longo do tempo a gente começou a aprender a trazer uma lógica maior para cada propósito que a gente faz. Quem sabe nesse vídeo você não encontra a resposta do porquê os teus propósitos não têm sido assim tão relevantes para sua vida espiritual. Vamos aprender? Olá, meu nome é Cássia Menezes e você está no canal Bíblia na Real. O nosso objetivo aqui é fazer justamente você compreender, assim, de uma forma muito melhor a Bíblia. Porque a gente sabe que a pessoa que realmente compreende a Bíblia, entende todo o Evangelho, ela vai praticar muito melhor, né? Eu já fiz diversos propósitos errados. Para você ter ideia, o último doido que eu fiz foi ficar 3 dias sem comer nem beber nada. O resultado? Segundo dia, eu pensando que eu ia ver Deus, que nada. Eu desmaiei no ônibus. Você acredita? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários qual foi o propósito mais doido que você fez. Mais ainda, será que surtiu o efeito que você realmente gostaria? Dá uma olhada aqui nos tipos de propósito doido que a gente sempre vê alguém falando. Senhor, o senhor sabe que a situação tá feia aqui embaixo. E eu vou ficar 7 dias sem beber água, sem comer. Meu Deus, só orando e lendo a Bíblia, orando e lendo a Bíblia pro senhor arrumar um namorado pra mim. Meu Deus, porque tem que ser esse mês certinho, que eu já não aguento mais ser solteira, não. Meu Deus, mas o senhor sabe que eu tava pensando aqui? Que eu vou ficar 21 dias fazendo um jejum assim, ó, um jejum forte, subindo um monte. Pra quê? Pra conseguir um emprego. Eu preciso que esse emprego seja 3 vezes o que eu ganho. Só serve assim, mas eu não quero outro emprego, não, tá? Eu tenho que trabalhar bem menos também. E eu nem quero mandar currículo, eu quero que venha a pessoa até a minha porta. Para te explicar melhor o que é um propósito e qual é a importância na vida cristã, dá uma olhadinha nessa foto aí que eu vou colocar. Presta bem atenção. O que você está vendo? Pois é, são vários carros, parece aí um estacionamento, né? Então você está vendo muitos carros. Pois é, mas agora presta atenção. Eu quero que você olhe somente para os carros da cor vermelha. E aí, prestou atenção? Foca no carro da cor vermelha. Pois é, você começou a entender que quando você foca em uma cor só, você começa a ver as características dos carros, sabe? Parece que a tua visão se expande. Então você vai ver ali que tem um carro no cantinho bastante quebrado, ou seja, uma coisa que você não via antes, você passou a ver. Bom, o propósito com Deus na nossa vida é exatamente assim. Eu foco, eu tenho lógica no meu objetivo e aí no final Deus responde. Você entendeu que focando em um só objetivo, a gente começa a expandir a nossa visão e a gente começa a ver coisas que assim a gente não prestava muito atenção antes? Esse vídeo é justamente para te dar um passo a passo de coisas que você precisa perceber durante um propósito, de como é que eu posso fazer um propósito com foco assim. Para te ajudar, eu preparei um slide com os temas que nós vamos falar nesse momento. Ó, dá uma olhadinha aí no slide. A gente tem várias e vários nomes aí. A gente tem oração, tem o jejum e votos, tem a Bíblia e tem o propósito, o objetivo em si. Agora, nós vamos focar no primeiro. Você conseguiu perceber que o foco total está no objetivo? Pois é. Tá vendo que as setinhas da oração, do jejum, da Bíblia, todas se voltam para o propósito que é na realidade o objetivo? Pois é, foca nisso que a gente vai te mostrar mais adiante o que isso significa. Para ficar cada vez mais objetivo, eu vou fazer um propósito como se fosse para mim, tá? E aí você adequa a sua necessidade. Vamos lá a imagem. Pois é, você viu que como objetivo eu coloquei lá escrito quero uma direção para organizar meu tempo? Nessas últimas semanas eu tenho percebido que eu não tenho organizado meu tempo, então eu quero fazer um propósito para que Deus me direcione sobre como utilizar bem o meu tempo. O primeiro passo é justamente a Bíblia. O que será que Deus está falando comigo nessas últimas semanas? É certo que o meu objetivo tem que ser
ligadinho com a Bíblia. Ou seja, eu não posso pedir algo no meu propósito que não vá de encontro com aquilo que é da vontade de Deus, ou seja, que está de acordo com a Bíblia. Muita gente faz esse tipo de pedido aqui, ó. Presta atenção. Meu Deus, eu sei que o senhor conhece o Jorge, sabe? O que é marido da Solange? Pois é. O casamento deles não tá bom. Então eu vou fazer um propósito, meu Deus, pra que o senhor venha separar o Jorge e a Solange, porque eu quero que o Jorge fique comigo. Meu Deus, sou uma pessoa de fé, aquele casamento não tá certo, sabe? E eu quero que ele fique comigo. Então eu vou fazer um propósito, mas um propósito arretado. A verdade é que esse tipo de propósito, objetivo, nunca vai se realizar, porque não tá com a vontade de Deus, não é? Se você dar uma olhada aí no slide, você vai saber que existem duas formas que a gente precisa observar na questão da Bíblia. A primeira é o que Deus tem falado comigo durante as últimas semanas. E 2, quais são os versículos-chave, as palavras-chave que eu vou usar nesse propósito. Nesse slide, se você quiser dar uma pausa aí no vídeo para ler cada um deles. Bom, eu notei que nessas últimas semanas Deus tem falado muito comigo sobre tempo, sobre plantar e colher, sobre a urgência dele em fazer alguma obra, né? Mas para você, o que Deus tem te falado nas últimas semanas? Você pode fazer um propósito totalmente aleatório daquilo que Deus tem falado com você nas últimas semanas, né? Deus pode estar falando com você sobre tratar bem os pais. Porém, você pode fazer um sobre relacionamento, né? Relacionamento de namoro. Pode. Mas eu indico que você faça um propósito baseado naquilo que você tem lido na palavra recentemente, porque aí o resultado é muito bom. Seguindo aí nos slides, você percebeu que tem algumas coisas em comum. Eu até pintei meio de amarelo aí. É isso que você precisa notar. Quando você tem uma semana de leitura bíblica, um mês, 2 semanas, sempre fica aqueles versículos, sabe? Que você não esquece. Então é aquilo que o Espírito Santo está fazendo você lembrar. Anota todos eles aí e começa a entender o que tem de comum entre eles. Porque é exatamente isso que vai ser um dos seus objetivos nesse propósito. Nesse próximo slide, você começou a compreender que eu coloquei aí todas as palavras-chave que eu encontrei. Então eu coloquei aí plantar e colher, eu coloquei tempo. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou procurar ou no Google ou em Bíblias de estudo mais versículos que falem sobre isso, ou seja, eu vou fazer um estudo temático da Bíblia. Então, por exemplo, olha, eu pesquisei no Google versículos sobre o tempo. E aí apareceu diversos. Você vai clicar no primeiro link aí, diversos versículos. Você vai anotar eles, vai fazer o seu devocional baseado nesses versículos, porque aí a gente vai entender qual é a vontade de Deus para esse tema específico. Depois de escrever aí os versículos chaves desse propósito, a gente passa para o outro slide que fala sobre oração. Bom, a verdade é que todo mundo acha que sabe orar, ou às vezes acha que não sabe orar nada, que precisa orar bonito. Mas a diferença dessa oração é justamente que ela precisa ser objetiva, ela precisa ser um foco. Então, nessa oração, eu não vou falar, abençoa meu pai, minha mãe. Se isso não for o meu objetivo, eu não vou orar sobre isso. Eu vou orar sobre o meu objetivo. Assim, ó. Meu Deus, eu sei que o Senhor gosta de uma oração sincera. Eu tô fazendo esse propósito porque o Senhor falou comigo nessas últimas semanas que eu preciso aprender a gerenciar o meu tempo. E é isso que a tua palavra diz, meu Pai. Então, por favor, me ensina como gerenciar. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que planejar? Como, meu Deus, de uma forma prática, de uma forma objetiva eu consigo atingir? Mostra pra mim. Eu preciso, meu Deus, de direções. Eu preciso, meu Pai, que o Senhor venha falar comigo. Então, me mostra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Então, como você pode ver no slide, o que eu coloquei? Uma aplicação prática aí, como se fosse o meu propósito. Dias e horários para oração. Precisa ser organizado, né? Que dia, que horário que eu posso orar, quantas vezes eu vou orar, né? Então, eu coloquei aí que eu vou orar às 6 e às 15 todos os dias até o final do propósito. Mas o mais importante, sobre o que eu vou orar? Já que o meu propósito é sobre mais tempo, sobre gerenciá-lo, então eu coloquei aí, ó, direcionamento para entender a vontade de Deus sobre como eu posso organizar o meu dia a dia a fim de servir mais
e melhoro meu Deus. Então, você percebeu que tem um objetivo sobre o que eu vou orar e para que eu vou orar? Para que eu quero melhorar o meu tempo? Para servir mais e melhor o meu Deus. Então, precisa ter o quê? Uma lógica esse propósito. Bom, e antes de prosseguir aí, a gente tem o último pezinho do nosso tripé do propósito, que é justamente votos e jejuns. Jejuns, biblicamente falando, está muito ligado à questão de você deixar de comer, se abster de comida para matar a nossa carne. Já os votos, eles estão mais relacionados com deixar de fazer alguma coisa que nos dê muito prazer. Por exemplo, ver uma série, ver filmes ou jogar, entendeu? Essa coisa que a gente se abstém e que dá uma dorzinha, porque é um prazer a gente fazer, sabe? Ou então, posso fazer um voto de fazer coisas que eu sei que é legal, mas que nem sempre eu faço. Por exemplo, um estudo bíblico. Algo assim que eu preciso fazer mais, sabe? Evangelizar, alguma coisa que a gente sabe que agrada a Deus, mas nem sempre faz. Na prática, o que eu coloquei aí no meu propósito? O primeiro são votos. Então, como um voto, eu coloquei que durante esse propósito eu ficaria sem assistir séries, porque é um grande prazer para mim, eu fico várias horas assistindo séries. E aí, por que eu também coloquei, viu? Porque eu vou deixar de ver séries, porque eu quero que sobre mais tempo para eu passar um tempinho com Deus, não é? Quanto menos séries eu vejo, mais tempo eu tenho para passar com Deus e para investir no meu grande objetivo, que é esse propósito, não é? Então, repare que o teu voto sempre tem que ter um objetivo, um porquê. Já o jejum, para a gente ficar mais sensível à voz de Deus, eu coloquei aí que eu ia fazer 12 horas de jejum toda a sexta-feira, para que eu conseguisse ficar mais focada nesse propósito. Então, eu beberia água normalmente, mas eu me absteria de qualquer tipo de alimentação. E por último, se você gostou desse vídeo, eu quero te dar um presente. Aí no slide você tá vendo que eu fiz uma tabela sobre propósitos. Nessa tabela eu coloquei tudo o que eu iria fazer de uma forma organizada. Eu separei para você poder baixar. É só clicar no link que tá aqui embaixo, colocar o seu nome, o seu e-mail e automaticamente você já vai conseguir baixar essa planilha. Você vai conseguir editá-la normalmente ou também, se você quiser imprimir e aí preencher, sem problema nenhum também, tá? Baixa aqui a planilha para você conseguir organizar melhor aí os seus propósitos. Você entendeu que propósito é uma forma que a gente tem de focar naquilo que a gente quer para que a nossa visão se expanda sobre aquele tema? Pois é, quando a gente realmente busca fazer um propósito que tem lógica, que tem entendimento, a gente com certeza chega no grande objetivo. Mas agora, você já entendeu como faz um propósito, você já ganhou presente, agora só falta curtir o canal, né? Pois é, não se esquece, não vai embora sem antes curtir o canal. Tchau!